Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Marli e hoje nós estamos aqui para conversar sobre qual é a diferença de precatório alimentar e precatório comum. Bem, mas antes de trazer essas diferenças, o que é precatório? Precatório é a forma de pagamento que o ente federativo tem. Aqui a gente vai tratar mais especificamente do INSS, mas isso não significa que o Estado e os municípios não tenham precatório e a questão alimentar é a mesma para ambos, para todos, seja para o Estado, município, União e suas autarquias e federação. Então, o que é precatório? Precatório é a forma de pagamento pelo qual o ente federativo paga os seus credores, seja eles credores referentes a dano moral, dano material, indenizações de pensões salariais, como é o caso da maioria do INSS, dos credores do INSS. Então, precatório é a forma de pagamento pela qual os entes federativos efetuam o pagamento aos seus credores. Tem uma ordem cronológica que respeita o texto constitucional. Então, os precatórios são todos, respeitam a ordem cronológica e por respeitarem a ordem cronológica, exatamente por respeitarem, é que existe o precatório de caráter alimentar e existe o precatório de caráter comum. E qual a diferença, doutora? Agora é muito importante saber a diferença. Por quê? Porque os precatórios alimentares e prioritários, eles têm recebimento prioritário. Como o nome diz, eles ficam lá numa ordem cronológica especial, diferenciada. Ou seja, eles aguardam em uma fila mais rápida, mais célere. Mas vamos lá. Precatórios de origem alimentar. O que é isso? São precatórios, são oriundos de uma dívida, de um crédito, seja ele salarial, de pensão, de aposentadoria. Então vamos dar um exemplo. Você ajuizou uma ação para se aposentar mais cedo, ou para se aposentar especial, ou para receber um auxílio, doença ou alguma coisa do tipo. E o valor que você tinha para receber quando você ganhou a ação, transitou em julgado a sua ação, o valor que você tinha para receber deu acima de 60 salários mínimos, no caso do INSS, por exemplo. Deu acima de 60 salários mínimos. Esse valor será um precatório de origem alimentar, um precatório de caráter alimentar. Então, existem precatórios que são comuns e precatórios de caráter alimentar. Os precatórios comuns, eles também se dividem, tá, gente? Eles se dividem em prioritário e não prioritário. Os precatórios de natureza alimentar, a mesma coisa. Os precatórios alimentares podem ser prioritários e não prioritários. Então, os precatórios de caráter alimentar é aqueles que são oriundos de pensões, auxílios, salários, tudo que for para o sustento da pessoa, o precatório alimentar é esse. Os precatórios comuns são aqueles precatórios oriundos de dano moral, por exemplo. O Estado fez alguma coisa com alguém e a pessoa ganhou, ajuizou a ação, ganhou, transitou em julgado, formou o precatório. Esse é o precatório comum. E esse é o precatório alimentar. Então, a diferença entre o alimentar e o comum é esse. Então, precatório alimentar é aquele oriundo de verbas salariais. Ele pode ser de caráter ele pode ser de caráter prioritário ou não. O comum é aqueles oriundos de dano moral, de tributos, que está discutindo outras coisas, que não são inerentes a salários ou pensões ou auxílios ou aposentadorias. Eles são precatórios comuns e também se divide em prioritários e não prioritários. O que é um precatório prioritário, doutora? Um precatório prioritário é aquele que o credor tem mais de 60 anos, tem alguma doença grave, vou deixar listado aqui, ou ele tem uma deficiência, seja física, mental, tenha uma deficiência. E aí, você entendeu o que é precatório? Qual que é a diferença entre precatório alimentar e precatório comum, precatório prioritário, precatório não prioritário? Vocês conseguiram aí entender qual é a ordem, como é que funciona? Se vocês não conseguiram, deixa aqui no vídeo que eu faço questão de explicar para vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!